Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, o assunto é a negociação do ACT 2023. O Sindipetro SJC decidiu dar um indicativo de aprovação da terceira contraproposta da empresa, mesmo enxergando limites na proposta e tendo críticas quanto à interferência do governo na negociação. A decisão, que difere da tomada pela FNP, tem causado dúvidas em uma parte da categoria. Então, para explicar esse assunto, recebemos hoje o presidente do Sindipetro de São José dos Campos, Rafael Prado, que também é da diretoria da FNP e participou de todas as rodadas de negociação com a empresa. Olá, Rafael. Olá, Eliane. Olá, ouvintes do Petrocast. Vamos bater um papo aí sobre a nossa campanha reivindicatória 2023. Bom, Rafael, para a gente começar, conta para a gente o que motivou essa decisão do Sindicato de São José dos Campos. Eliane, primeiro deixar bem claro que isso não tem nada a ver com algum tipo de crise com a FNP, tem a ver com a análise concreta da situação da mesa de negociação, a conjuntura do país, o próprio conteúdo da proposta e aquilo que a gente pretende como próximo passo de luta da categoria. Sendo assim, nós entendemos que diante digamos assim, nessa equação, o melhor caminho para a gente apontar o caminho da unificação da categoria para se preparar para as próximas lutas seria o de aceitação. Já que a mesa de negociação se esgotou, nós vamos debater aqui os limites, né? A crítica que a gente faz, inclusive, à interferência da União nessa negociação. A categoria, de certa forma, tem boa parte de sua pauta atendida pela proposta da Petrobras, o que dificultaria muito uma greve, né, por tempo indeterminado, que seria o caminho para quem rejeita a proposta. Então, nós tentamos dialogar dentro da FNP, da nossa ideia de unificar o indicativo, não foi possível, certo? Mas nós respeitamos a decisão dos companheiros e vamos para a base dialogar, explicar por que a gente tomou essa decisão e seguiremos certamente juntos aí na construção da luta unificada da categoria. Ainda temos muito por fazer, né? Impedimos a reeleição do Bolsonaro, barramos as privatizações que estavam previstas esse ano, né, a partir do compromisso que a gestão do governo Lula assumiu com a categoria, mas tem muito mais coisa para fazer. Fundamental que a FNP e FUP sigam juntas no caminho da luta. Certo, Rafael. Então, isso significa que, do ponto de vista da diretoria do Sindipetro São José dos Campos, essa não é a proposta dos sonhos, mas traz mudanças importantes? Sim, Eliane, proposta do sonho nunca vai ter, né? Um acordo a gente sempre acaba abrindo mão de alguma parte. O que a gente não pode perder, né? Perder de vista que qualquer proposta que a gente arranque da mesa tem a ver com a mobilização da categoria. Dessa vez não foi diferente. A nossa base, junto com as outras bases da FNP e as próprias bases da FUP, elas estiveram mobilizadas ao longo de todo o ano, certo? Aqui nós tivemos discutindo a tabela escolhida em assembleia, a tabela de 12 horas, fizemos vários atrasos, certo? Dentro da campanha reivindicatória, a gente rejeitou 2 propostas, teve um calendário de mobilização unificado da categoria, então aquilo que está na mesa tem a ver com isso, o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras na missão que foi tirada no Congresso da FNP de reconstrução da Petrobras e reconquista de direitos. Por que a gente entende que essa proposta tem limites? Primeiro, criticar a interferência da União nas negociações. O governo Lula manteve de pé a CGPAR 42, né, apenas editou a 49, CGPAR 49, que permitiu que algumas cláusulas já negociadas permanecessem iguais, mas impediu avanços em alguns temas da nossa negociação. Primeira ideia de fundo, essa ideia de que a União pode limitar a negociação direta entre empregador e empregados estatais federais. Isso é um erro. Isso começou com o governo Temer, permaneceu com o governo Bolsonaro, e o governo Lula tem que derrubar essa ideia, né? Isso não existia antes e nós não iremos aceitar. Isso colocou limites no reajuste real da categoria, que acabou ficando em 1% em 2023 e também 1% em 2024, né, o IPCA mais 1%. Mesmo que a análise dos acordos nos últimos 12 meses dá algo muito próximo disso, né, não tem categoria arrancando o reajuste real muito acima disso,
Mas nós entendemos que a categoria petroleira merecia, sim, discutir a reposição daquilo que os governos pós-golpe deixou de dar na nossa tabela salarial, o que é muito mais que 1%. Outro limite foi a relação de custeio 70-30. Né? Era objetivo prioritário discutir essa pauta para recuperar o plano de saúde de maneira integral. Eu vou detalhar depois, né? Tem pautas importantes da MS, mas essa que era a principal ainda não veio. Veio uma cláusula condicionante, que eu falo melhor sobre ela depois, que vai permitir que a gente discuta logo no início do ano que vem. E já estamos na luta, né? O Cendreto está lá em Brasília hoje, junto com os companheiros da FUP e da FNP, o Vinícius do Rio de Janeiro, já debatendo com a secretária da SEST a necessidade de revisar a CGPAR 42. E também botou limite nessa questão da duração do acordo. Né? Normalmente a gente faz acordo de 2 anos, né? Fazia, né? Só que discutia as cláusulas econômicas na metade, né? Não, eram 2 anos para todas as cláusulas, menos as econômicas. Dessa vez, a SET também exigiu que fosse um acordo de 2 anos, já negociando o reajuste agora. Isso foram os limites impostos pela União. Agora, entrando um pouco no conteúdo da proposta, a volta do CODIM para o seu lugar histórico, que pega muito para o turno, certo? E a pagamento da hora extra troca de turno por média. Então, era um ataque que estava colocado para a categoria faz um tempo, aquela história da reforma trabalhista de bater cartão só no seu local de trabalho, então prejudicava os companheiros de casas de controle que ficam afastadas da entrada da refinaria, certo? A gente conseguiu reverter isso. A questão para o horário administrativo, a empresa nunca tinha aceitado abonar um dia sequer de fim de ano. Então, dessa vez entrou uma cláusula. Eu sei que para 2023 não tem tanto impacto, mas para 2024, os companheiros vão ter um dia no Natal, um dia no Ano Novo e a quarta-feira de cinza nos 2 anos, abonadas pela Petrobras. Isso nunca havia acontecido. Também teremos 4 dias por filho de até 16 anos para os companheiros do horário administrativo acompanharem em consultas e exames. Isso também não existia no acordo coletivo. Foi uma grande construção da luta da categoria dentro dos GTs que está aparecendo no acordo coletivo de trabalho. A cláusula de 12 horas, né, o tema da tabela, eu sei que aqui na Revap a gente já tinha adiantado, né, sem a cláusula de chantagem, mas entrou no acordo, isso dá firmeza para aquilo que a gente conquistou. Então, as 12 horas estão dentro do acordo coletivo da categoria. E a empresa resolveu 3 temas que para nós eram fundamentais do ponto de vista da frequência e apontou uma discussão dentro de uma comissão para evitar abusos gerenciais, que foi uma pauta assim, fundamental. Nós sofremos muito nos últimos anos com isso. Primeiro, o tal do saldo F, certo? Que era usado contra a categoria para impedir que a categoria tirasse férias e também era usado de maneira abusiva pelos gerentes. A questão do banco de hora congelado, o saldo HC que está parado desde 2019 e o reflexo do repouso semanal remunerado no banco de horas que foi quitado em 2021, 22 e 23. O banco de horas, a gente tem uma ação, está ganho em primeira instância. A empresa reconheceu o erro, aliás, ela disse que não praticou ilegalidade, mas vai pagar. Né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, ela vai pagar o reflexo nesses 3 anos, certo? E vai assumir esse reflexo a partir de 2024, vai passar a pagar. O banco de hora congelado, ele estava parado desde 2019, porque a gente não tinha acordo com a empresa sobre esse tratamento. Nós também temos ação na justiça, mas ainda sem decisão, mas a empresa agora encaminhou o acerto disso. Ela vai quitar, ou seja, ela vai anistiar o banco de hora congelado negativo. Então, quem estava devendo hora vai ficar 0 e vai pagar o positivo a 50%. E se a gente, na ação, ganhar algo diferente disso, a gente vai poder discutir a diferença depois. Se a ação desse 100%, a diferença a gente tenta pegar na execução, né, na hora da liquidação do processo. Isso está colocado para a gente porque a cláusula não dá quitação. A gente não reconhece como, favas contadas. Não, a gente só vai receber o que a empresa está oferecendo. E o saldo F, que aqui para o Refino, né, para a Revap, ele era sempre negativo, ou quase sempre, a gente conseguiu que a empresa neutralizasse todo o saldo F até 31 de agosto de 2023 e vamos para cima para a comissão de frequência para derrubar isso de uma vez por todas. E o saldo F positivo ela vai pagar conforme ela pagava na rescisão, né? 1 por 1, 1 hora trabalhada por 1, no limite de até 75% do que está lá acumulado. Os 25% vão seguir lá no banco e vai ter uma cláusula no acordo que, caso o empregado queira, em agosto ele vai poder transformar isso em banco de horas e depois, em janeiro, receber a 100%. Então, esse tema do saldão e da frequência que a gente está falando, ele, sim, tem limite, certo? Que é um acordo, né? Mas ele, de certa forma, destrava para nós uma luta fundamental para ter respeito ao tratamento de frequência dentro da Petrobras.
seja aqui na Industrial, no Refino, seja no IP, para nós está muito claro, né, que a gestão dos últimos anos usou e abusou desse SAL-F e de outras ferramentas para não seguir a lei no que tange ao tratamento das horas trabalhadas pelos empregados da Petrobras. O movimento sindical tem uma tarefa grande de acompanhar essa comissão e levar para a categoria todo esse debate, de botar um ponto final, né, nesses abusos gerenciais. Tem outras pautas que foram atendidas, por exemplo, algo que a gente acha muito importante, que é a questão da licença paternidade, foi estendida para 30 dias, isso inclusive já está valendo, mesmo antes da assinatura do acordo. A empresa adiantou a licença maternidade para mães não gestantes, uma grande pauta da categoria que também foi atendida. O banco de horas da categoria também, ele vai melhorar. Antes, as 2 primeiras horas sempre iam para o banco e depois era 50-50. Agora não. Agora é só um 50-50. Então, vai melhorar a condição. Mas também a gente conseguiu excluir algumas horas desse tratamento. A hora extra troca de turno, né, vai voltar a ser paga por média, ela está fora do banco. A hora e subsequente, as horas do sobreaviso também vão ficar fora do banco. E qualquer hora de emergência e urgência ficaram fora do banco. Qual é a questão aqui também? A gente conseguiu, antes do acordo coletivo, o reconhecimento do sobreaviso para manutenção, as 4 oficinas e a inspeção. Era uma pauta histórica também, que não era atendida. Eu convido os companheiros a olharem a proposta na íntegra, né, que é muita coisa que está na proposta, mas a empresa também coloca de volta a prática de pagar um abono no fechamento, né, dos acordos coletivos. Isso não vinha ocorrendo desde 2015, né? Salvo engano, o último abono foi em 2014. E também, pela primeira vez, entrou uma cesta de Natal para a categoria em 2023 e 2024. Óbvio, né? A gente precisa olhar a proposta como um todo, como a gente disse. A proposta é boa, ela não atende toda a pauta, mas ela dá respostas para vários setores da categoria, inclui novas cláusulas, tem a discussão do periódico, né? Vai reestruturar o exame periódico da categoria petroleira, tem o debate sobre a reestruturação de setores importantes, como, por exemplo, a saúde ocupacional, e, obviamente, essa discussão do acordo está atravessada pelo debate estratégico da Petrobras, que nos importa muito, a questão de efetivo. A empresa está anunciando mais um concurso agora em dezembro, a gente quer discutir o tamanho desse concurso, que esse concurso contrate mais do cadastro reserva do que já estava planejado. O balanço é que essa proposta ela começa a recolocar a categoria petroleira nos trilhos, né, da volta de conquistas dentro de um planejamento estratégico da Petrobras que tenha aderência à realidade do país, né, uma Petrobras estatal que se preocupe com o povo brasileiro, não apenas com os bolsos dos acionistas estrangeiros. É só uma empresa dessa que pode pensar em oferecer um acordo coletivo de trabalho digno para a categoria. Uma Petrobras privatizada, com certeza, a gente estaria discutindo em outro patamar. Enfim, essa proposta aponta o caminho da luta para a gente seguir, não só pensando nas questões corporativas, mas também na Petrobras para os brasileiros, que sempre foi nossa pauta. Desde o início da negociação, tem sido dito que havia 2 pontos estratégicos e bastante sensíveis à categoria, que era a AMS e Petros. No quesito AMS, quais pontos dessa minuta dialogam com a situação dos aposentados e pensionistas? Você pode citar algumas para a gente? Sim, Eliane, essas 2 pautas elas são prioritárias para o nosso sindicato e para a FNP, certo? Eu acredito que também para os companheiros da FUP, porque a situação dos aposentados ela é muito complicada. A gente precisa reverter o estrago dos últimos anos na vida desses companheiros e companheiras que construíram a Petrobras e merecem muito respeito. Esse acordo coletivo de trabalho ele não resolve a questão da relação de custeio, mas eu costumo conversar com a companheirada aqui na nossa reunião de aposentados. O que está por trás do acordo, ele diz muito sobre o que a Petrobras pensa para o futuro em relação a esse benefício, o plano de saúde. Até o ano passado, o acordo vinha preparando o fim da AMS. Certo? Vinha tentando inviabilizar a AMS, seja pelo estrangulamento financeiro, seja diminuindo, digamos assim, as garantias que a Petrobras dá para o funcionamento do plano dentro do acordo. Esse acordo coletivo, apesar de não resolver a questão da relação de custeio, para nós, ele está mudando o signo da relação da Petrobras com os aposentados em relação à AMS. Primeiro, a relação de custeio não veio, mas a Petrobras colocou na mesa que está pronta para mudar para 70-30, basta a SESC autorizar, certo? Tendo alteração ou revogação da CGPAR 42, a Petrobras aplica o 70-30 imediatamente. Chama o sindicato para rever a tabela de grande risco e vamos para o 70-30, que é o nosso maior objetivo. O que nós garantimos nesse acordo? Que uma cláusula condicionante,
que envolve o próprio governo através da SEST, numa discussão que vai ter prazo de 90 dias para terminar, podendo ser prorrogado por apenas 45 dias. E o nosso objetivo é que, nesse prazo, a gente consiga essa alteração na CGPAR 42 para que a gente volte para o 70/30. Por que não voltou em 2023? A coisa está colocada de maneira bem clara, certo? 2023 é um ano, né, que a gente mudou o governo, certo? Há um debate sobre o orçamento do país, um debate sobre o rombo deixado por Jair Bolsonaro, né, que tentou se reeleger gastando 300 bilhões de reais, dando auxílio aí a esmo, certo? Sem critério nenhum. Ainda bem perdeu a eleição apesar disso, mas deixou um legado nefasto para a população brasileira, para o novo governo também, certo? Então, em 2023, o que o governo colocou no debate é: parou de vender estatais, retirou as estatais dos planos de venda, né, dos planos de desestatização, sobretudo Petrobras, né, Correios, né, que estava para ser vendida, enfim, e agora vai sentar e colocar a casa em ordem, né? Tem estatais que já têm uma vida financeira tranquila, como a Petrobras, né, a Caixa, mas tem estatais que não estão tão tranquilas assim, como é o caso dos próprios Correios. Então, o governo quer aprofundar esse debate para que tenha uma resolução que dê conta de todo mundo, que dê conta de atender toda a realidade. E para isso, em 2023, não foi possível fazer. Só que a cláusula condicionante nos dá, aponta o caminho da luta. Dia 29, inclusive, tem ato lá em Brasília para garantir a resolução. Aliás, a gente quer garantir que o governo, que o Lula assuma o compromisso de que vai revogar a CGPAR em 2024, que a gente vai ser chamado logo no início do ano para rever essa tabela de grande risco. Não é dado, não é mágica, não é ilusão, ninguém acredita em Papai Noel, né? A gente vai para a luta, porque a cláusula existe no acordo coletivo, está estabelecido um compromisso lá. Então, para ficar bem claro, nossa primeira tarefa para 2024, ainda em 2023, mas apontando para concretizar em 2024, derrubar a CGPAR 42 via, a gente quer que via executivo, se não for via executivo, vai via legislativo, tem PDL lá tramitando, está na mão do deputado Raimon do PT, se o executivo não fizer, a gente vai cobrar que ele libere para que a gente faça igual fez com a CGPAR 23, que foi derrubada por um projeto da deputada Érica Cocai, do PT também. Nós não estamos aceitando a continuidade da 60/40. Nós estamos apontando o caminho da luta fora da CT, como fizemos em outro momento, mas segue sendo o nosso objetivo. E a partir da queda para o 70/30, tem compromisso na CT também. Indo para o 70/30, a gente vai conseguir derrubar aquela contribuição extra de novembro, que todo ano assola os contra-cheques da ativa e de aposentados. Em novembro fica muito caro pagar o plano de saúde. Para derrubar isso, indo para 70/30. Já tem um compromisso da Petrobras de acabar com essa contribuição extra, certo? Vai ser diluída ao longo do ano, porque ainda o 70/30 vai nos dar espaço para fazer isso. Então, essas coisas estão amarradas. Ainda no acordo coletivo de trabalho, a gente conquistou uma cláusula que é importante. 2% da remuneração variável da ativa vai ser usada para compor a relação de custeio da MS, uma contribuição extraordinária da ativa para compor a MS. Hoje a situação da MS não está fácil. Ela está fechando no vermelho de novo em 23. Então esse dinheiro que vai vir de gerente, diretor, vai vir da alta gestão da Petrobras, mas também dos companheiros da base, lógico que vai ter uma diferença grande, né? Porque o abono da base é um, o abono do gerente, do diretor, do presidente é outro, muito maior. Então, alguns milhões de reais vão incorporar o plano de saúde e vão servir para a gente alcançar a relação de custeio da MS final de 2023. Isso vai beneficiar muitos companheiros aposentados, porque o déficit da MS depois seria distribuído igualitariamente entre nós, só que a gente recebe remuneração variável, eles não. Então, isso acaba dando uma equalizada, né? Isso é justo que esse dinheiro seja usado para isso, porque realmente a gente não está alcançando os 40%. Agora, o cooperativa também não precisa se preocupar, porque esse dinheiro vai ser deduzido, ele pode deduzir isso aí do imposto de renda, o piso do abono deve pagar coisa de R$300, deduz depois do imposto de renda e mais. Como vai reduzir o equacionamento, certo? A hora de fazer a divisão do pagamento do equacionamento MS, com certeza o dinheiro que ele vai receber vai suplantar o que ele pagou agora. Aliás, o dinheiro que ele vai ter de desconto no equacionamento vai suplantar o que ele pagou agora. Então, assim, está contribuindo um pouco, os gerentão lá vão contribuir muito, e ao fim e ao cabo, no balanço, o cara do piso vai estar recebendo dinheiro e não pagando, certo? Então, assim, é uma cláusula importante, ajuda a cumprir a relação de custeio. Outra questão em relação à MS, a renúncia do saldo devedor formado há mais de 5 anos. São 98 milhões de reais que a Petrobras vai deixar de cobrar e 88% dessas pessoas são aposentados e pensionistas, né? Mais de 30 mil beneficiários da MS vão ter anistiado parte de seu saldo devedor.
Isso é importantíssimo. Mais uma coisa, questão do racional da tabela de grande risco. E aqui eu queria que os companheiros prestassem muita atenção. Esse racional foi alterado em 2020. Ele majorou mais a faixa dos 59 anos ou mais, quando mudou a relação de 70-30 para 60-40. Quebraram o mutualismo no nosso plano de saúde. Os mais velhos tiveram um reajuste muito, muito maior do que os mais novos. Então, assim, a gente recupera aquele racional de 2019, certo, anterior ao 60-40. Então, em março de 24, quando for ter o reajuste da tabela, que é o que está previsto, né, sempre foi, inclusive a gente mudou o indexador, né, agora não é mais o IVCMH, que às vezes dá um valor muito alto, vai para o IPCA Saúde e Cuidados Pessoais, que é muito menor que o IVCMH. Então, em março, quando for aplicado o IPCA Saúde e Cuidados Pessoais, a tabela de grande risco, os companheiros da faixa 59+, ao invés de ter reajuste, eles vão ter redução, porque vai mudar completamente o racional da tabela. Então, os 59+, de até mais ou menos R$ 25.000 de renda, vão diminuir o grande risco e não aumentar, certo? Isso vai aumentar para quem? Os companheiros mais velhos, eles vão ter redução, e os companheiros que tiverem maiores salários e a faixa mais jovem, 18 a 24 anos, terão um reajuste. Então, assim, com 70-30, isso pode dar uma tabela de grande risco muito menor do que o que nós temos hoje. É uma vitória importante, é uma bomba deixada pelo governo Bolsonaro, a tabela de grande risco, que a gente desarmou. Por último, uma cláusula que discute que é a questão da Petros, um limite de 40% para os descontos Petros. Isso não trata dos descontos legais, certo? O que entra? A MS, que tem a ver com Petrobras, e o empréstimo Petros, que é um ativo do nosso fundo de pensão, né? O empréstimo entra como ativo. A Petros ganha dinheiro cobrando empréstimo. É legais, né? Até a contribuição extraordinária, a contribuição normal da Petros, isso tem que ser cobrado, né? Por enquanto. O que sobrar disso, tem gente que pega essa margem líquida que ficou, às vezes tem um desconto de 70%, 80%, porque tem um empréstimo e usa muito a MS. Ficou um compromisso de discutir com a Petrobras e a Petros um limite de até 40% dessa margem líquida. Por quê? Porque dá para a Petrobras discutir com a Petros a questão do empréstimo, né? Então você faz o quê? Você pode fazer uma gestão daquilo que está sendo cobrado com empréstimo, talvez alongar a dívida, diminuir juros, né? Vamos ver o que vai sair disso. Você evita que o companheiro siga formando saldo devedor na MS e limita o desconto da margem líquida. Então, assim, depois que ele pagou tudo, garante pelo menos 60% da margem líquida dele à disposição. É o ideal? Não, mas frente ao que nós estamos vivendo hoje, isso vai ser fundamental. Outro compromisso foi melhorar as condições dos empréstimos Petros, né, e ter atendimento no sindicato da Petros, né, em parceria com os sindicatos. Isso também, para nós, é muito importante. A volta do Programa de Assistência à Saúde dos Aposentados no modelo nacional, com um projeto piloto previsto para abril de 2024. O oferecimento do aplicativo de acesso a academias e outras atividades também para aposentado, né, que a Ativa tem hoje. Companheiros podem confiar na direção do sindicato. Fica aí a tarefa do 70-30 para agora, no início do ano. Mas, de conjunto, é um acordo que prepara esse debate. E fica sobrando aí nosso compromisso com a Petros, né? A gente tem muito orgulho, agradece os votos da companheirada, vai estar tomando posse agora no início de dezembro. Teremos um assento no Conselho Deliberativo da Petros, junto com os outros companheiros da chapa Unidade para o Futuro da Petros. Então vamos estar lá, né, lá dentro da Petros, fazendo o debate, trazendo para a categoria as informações, para evitar novos PEDs, para debater o futuro do nosso fundo de pensão e também o GT Petros, né, que a gente acha fundamental assinar um acordo, unificar a categoria e centrar fogo nessas tarefas. O GT Petros, ele está, de certa forma, paralisado, mas assim que assinarmos o acordo coletivo, nós queremos retomar esse debate, exigir da Petrobras que ela apresente uma proposta para o fim dos equacionamentos e, então, também está colocado. A direção do sindicato, a partir da assinatura, está sinalizando um seminário para elaborar um plano de lutas para o biênio 23-25, já que o acordo está assinado, nós temos muita tarefa a partir dele. A gente vai, inclusive, discutir e convidar a categoria para estar aqui conosco no sindicato. Não é que vai assinar um acordo de 2 anos que não tem luta, pelo contrário. Para a Ativa tem acordo de parada de manutenção, novo plano de cargos, vamos discutir PLR logo em seguida, certo? Tem uma NPR 2023 que vai ser divulgado logo em seguida também da assinatura do acordo. Nós temos muita tarefa para fazer após a assinatura do acordo. Não vamos estar parados só porque assinou um acordo de 2 anos, não. Pelo contrário, tem muita luta e vamos precisar da categoria ativa, aposentados, pensionistas, junto com o nosso sindicato, a FNP e a FUP, para a gente reconstruir a Petrobras, reconquistar direitos, resolver, uma vez por todas, esses problemas que tanto afligem a categoria, seja ativa, seja aposentados. Bom, beleza, Rafael. Para a gente já ir terminando aqui, o sindicato
Claro, vai consultar a base sobre essa contraproposta e a rodada de assembleias já começou, né? Sim, Eliane, a gente já começou a consultar os companheiros e companheiras, a gente espera que os companheiros sigam o indicativo do sindicato, podem confiar na direção do sindicato, vamos seguir dialogando com os companheiros que divergem de nós, isso não tem o menor problema, a gente vai garantir uma assembleia democrática, né? A democracia operária para nós é muito importante, mas queremos sim concluir essas assembleias apontando o caminho das lutas para o próximo período, junto com a base, para que a gente siga construindo o nosso sindicato forte e unido, junto com as duas federações da categoria petroleira. Beleza, só reforçando aqui, a rodada de assembleias, então, vai até o dia 30, o calendário completo você pode consultar no site do sindicato. Rafael, obrigada mais uma vez por aceitar o convite do Petrocast e esclarecer esses pontos para a gente. Eu agradeço o espaço, Eliane, foi bom estar de volta aqui ao Petrocast, vamos seguir construindo essa importante ferramenta de comunicação, vocês estão de parabéns, né? Que cada vez mais a base siga acompanhando esse podcast e vamos firme na luta. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!